Aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é 8 de março de 2021. Temos aí segunda-feira, onde se comemora o Dia da Mulher. Eu sei que essas comemorações, a maioria, quase todas, não estão escritas na Bíblia, que hoje é Dia da Mulher, mas o canal Despertar, gostaria de deixar algumas lembranças de mulheres que a palavra de Deus nos registra. Creio que isso não estaria inferindo em nada, não estaria cometendo nada de errado, deixar aqui alguns versículos da palavra de Deus para lembrar o Dia da Mulher. Parabéns às mulheres. Eu, na verdade, por exemplo, eu tenho a minha mãe, que a minha mãe ainda está viva, tenho uma neta, tenho esposa, tenho irmãs, não tenho filhas, né? Nós não tivemos filhas, tivemos 4 filhos, homens, e nenhuma menina. Mas tenho 2 noras, que são 2 joias preciosas que nós ganhamos, as quais nos dão muita satisfação, essas noras que nós temos. E é por isso que eu não vejo assim nada de errado eu lembrar dessas pessoas, né? Das mulheres, mulheres da Bíblia. A Bíblia mencionou muito sobre as mulheres, né? Nós temos lá Maria Madalena, foi ao sepulcro, foi de madrugada correndo ao sepulcro, depois ela ficou junto, né, ao túmulo, chorando, quando depois o Senhor Jesus se manifestou a ela. Junto à cruz de Jesus, quem estava lá? Mulheres, né? E ali Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, Maria, mãe de Jesus, e outras ali junto ao pé da cruz. Então são muitas mulheres que são mencionadas na palavra de Deus, de bons exemplos, né? Mas também temos algumas de mau exemplo, como por exemplo Jezabel, que foi uma mulher terrível, né? E quando se lembra de Jezabel, você lembra do terror, né? Porque Jezabel, ela realmente era uma mulher muito difícil. Então, a palavra de Deus nos menciona vários exemplos de mulheres, né? Nós temos Dorca, nós temos Lídia, nós temos Evódia e Síntique, e lá se vai as mulheres que são mencionadas na palavra de Deus. Então, gente, são muitas que são mencionadas com bons exemplos, né, dentro da palavra de Deus. Eu tenho também lembrado de Áquila e Priscila, né, essa mulher que estava sempre junto com o seu marido. E em Romanos capítulo 16, verso 4 diz: os quais pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também a todas as igrejas. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles, saudai ao meu querido, e ele vai saudando, e o versículo 3 diz: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores. Eles apareceram também lá quando Apolo, né, chegou e ele pregou, eles ajudaram ele também, até com ensinos da palavra de Deus em particular. Então, Áquila e Priscila se destaca junto com seu marido, acolhendo a igreja na sua casa, ajudando o Apolo, né? Então, nós temos aí vários exemplos de mulheres dedicadas ao Senhor. Por outro lado, quando a gente fala da nossa atualidade, dos nossos dias, nós temos, às vezes eu me entristeço, às vezes, ao ver a situação de algumas mulheres, né? Eu fico muito triste quando essas acusações de mulheres dentro de consultórios, dentro de escritórios de empresa, que
A mulher teme entrar dentro de um escritório, a mulher teme entrar dentro de um consultório, pelo que pode acontecer. Então, assim, tem coisas que o meu coração se entristece. E como tem mulheres que são maltratadas, né? São tratadas como, sabe, como uma coisa que não vale nada por certos homens, apanham. Quantas mulheres, mães, apanham dos seus filhos, né? Seus filhos revoltados, batem nas suas mães. Gente, isso é horrível, isso é horroroso. Isso é uma coisa terrível na sociedade. Nós vemos mulheres, mães, que tanto sofreu. Quantas noites de sono as mães passam por causa de um filho. Às vezes tira da onde não tem para dar para um filho, para depois um filho ter coragem de dar um tapa no rosto de uma mãe, maltratar uma mãe, gritar com uma mãe. É horrível isso. Eu não gosto nem de pensar nessas coisas, de ver os noticiários em relação a isso, né? Por outro lado, nós temos algumas, né, que se metem a humilhações, né? Às vezes mostrando, vendendo seus corpos nas grandes mídias, né? Nas propagandas, nas novelas, nos filmes. Enfim, isso é triste, né? Ver essa situação por parte de algumas mulheres. Isso eu fico muito triste. Mas, por outro lado, nós temos grandes exemplos de mulheres que se destacaram dentro da palavra de Deus. E por que não dizer, se destacam também dos nossos dias, ajudam muito a sociedade com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua determinação, com a sua coragem, né? Nós vemos elas também se dedicando, se destacando, ajudando, criando seus filhos, trabalhando, fazendo. Sabe, isso também nos anima em ver essas mulheres tão bravas, tão guerreiras, tão honestas, né? Fazer todas essas coisas. E para encerrar essa homenagem às mulheres, nós temos lá em Provérbios capítulo 31, e o verso 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Ô, gente, como era maravilhoso isso, como é bom pensar nisso. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, olha a importância de temer ao Senhor, mulher. Essa será louvada diante do Senhor e por parte até da sociedade, às vezes do esposo, que reconhece que realmente tem uma grande mulher do seu lado, uma grande mulher que valoriza as coisas e cuida desses homens. E nós precisamos valorizar nossas esposas, valorizar essa classe que às vezes em certos setores são tão desprezadas, são tão judiadas como as nossas mulheres. Que Deus te abençoe, mulheres, e te dê força para você continuar nessa garra, nessa fé que você tem, dito, que tem professado, e principalmente se for a fé no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A homenagem do canal Despertar, é simples, algumas lembranças que nós gostaríamos de deixar para vocês. Feliz Dia da Mulher! Tchau, tchau, até o próximo vídeo.